Boa tarde a todos. Meu nome é Nuno Rodrigues. Como indicou há pouco, Urbano, sou o team leader da equipa de release e automação. Estou na CIB já há alguns anos. Tenho estado envolvido na definição de vários processos e na automatização dos processos que têm envolvidos com o ciclo de desenvolvimento de software. O Nuno Boalma faz parte de engenheiros de software que se preocupa em que sejam implementadas as boas práticas no desenvolvimento do software. É o chamado evangelista na utilização da prática de DevOps e nos processos de automação. Nos últimos tempos, a nossa equipa tem-se preocupado e tem uma missão que é: queremos chegar ao Zero Touch Deployment, desde o desenvolvimento até a produção. E uma das coisas que queremos utilizar é a cultura DevOps para tentar mudar o mindset das pessoas para que conseguimos agilizar e acelerar os processos. Pronto, vou fazer agora a minha primeira apresentação da CIBS. Pronto, a CIBS, como as pessoas conhecem, ultimamente mais conhecida relativamente por causa do MBWay, mas também temos aí a rede multibanco, a ATM, a Express e a rede multibanco, a nível de POS e todos os ATMs, ou seja, cada pessoa que vai levantar dinheiro ou que vai fazer qualquer pagamento no POS vai utilizar a rede multibanco CIBS, uma das redes multibanco mais personalizada a nível mundial, com algumas operações únicas no mundo, a nível de carregamento de telemóveis e alguns produtos que eu vou falar mais à frente. O MBWay é um produto que saltou à vista há cerca de mais ou menos 4, 5 anos. Hoje em dia permite-nos fazer várias operações a nível de levantamento de dinheiro, a nível de pagamentos, usando apenas um telemóvel de modo instantâneo. A CIBS, além de ser uma empresa líder no setor de pagamentos, também é uma empresa que é líder também a nível da Península Ibérica na personalização de cartões e na produção. Pronto, falando aqui alguns produtos da CIBS. Pronto, a CIBS é uma empresa que nasceu em 1983, já temos cerca de 35 anos. Começou na parte de ATM e POS, como falei há pouco, e temos também alguns produtos automáticos que a CIBS foi implementando ao longo dos anos. Aqui, referindo aqui alguns, Via Verde, que todos utilizamos nos portais para pagamentos automáticos, os carregamentos de telemóvel, que surgiram em 96, nos permite em qualquer ATM fazer os carregamentos de telemóvel, os cartões MBNet, de utilizar hoje em dia, que estão presentes na MBWay. E aqui falando aqui de algumas transferências imediatas que a CIBS tem, temos as transferências SEPA, temos também ultimamente os cartões contactless, nos permite agora durante a pandemia fazer vários pagamentos sem ter que estar a utilizar o cartão na máquina, sem colocar o código. O MBWay, que surgiu aqui em 2015, que tem sido tem crescido dia para dia o número de utilizadores desta aplicação. Ultimamente temos aí algo, ou seja, ultimamente só era possível fazer transferências imediatas em bancos nacionais, mas desde 2019 que é possível fazer transferências em alguns bancos internacionais de forma imediata. Pronto, e a CIBS tem aqui vários produtos que foram utilizados tanto para comerciantes como para os utilizadores. Pronto, entrando agora aqui no processo que nos leva aqui à apresentação, falando aqui um pouco do Continuous Integration e Continuous Delivery para os vários processos. Como nos 35 anos que a CIBS tem, tínhamos de falar aqui um pouco do mainframe também. O mainframe, cedo assim, o desenvolvimento e evolução do software no mainframe, houve a necessidade de desenvolver aqui e definir os ciclos, mais rápido, colocamos o software em PRD, automático, aqui usando duas ferramentas para este propósito, o Endeavor e também o Control-M, para que o deploy pudesse ser automático. Então temos aqui o mesmo, desde 10 até PRD, temos aqui 3 ciclos. O ciclo de emergência, que nos permite colocar rapidamente os produtos em PRD, que são mais críticos, e os deploys são totalmente automáticos. Temos aqui ciclos depois para novas features, que é o ciclo mais longo, e temos o ciclo para a corretiva, que é o ciclo curto. Temos aqui, ambos utilizam as duas ferramentas para que os developers consigam rapidamente colocar o software em PRD, que depois o deploy automático, de forma que não existe indisponibilidade do sistema. Normalmente é um deploy que chega a demorar por vezes poucos minutos. Pronto, passando aqui para as ferramentas que nós temos, como eu já dava aqui mais a nossa apresentação, que é a nível de sistemas distribuídos.
Em 2013 houve um projeto na Cibes que levou à transformação, neste caso da rede multibanco e do processo do mainframe, para um processo de sistemas distribuídos, um projeto onde foram introduzidas algumas ferramentas que vou falar aqui. O Jenkins é uma ferramenta muito conhecida no mundo de DevOps. Foi a primeira ferramenta que começámos aqui a usar, juntamente com o Maven, para conseguirmos fazer os builds do software que os developers estavam a utilizar. Na altura, o SourceSave que estávamos a utilizar ainda era o Visual Studio, que estávamos a usar para este projeto. Em 2014, houve necessidade dos builds todos que estávamos a fazer, de não estarmos sempre a fazer builds e conseguirmos guardar algumas versões finais. Então introduzimos aqui uma ferramenta que é o Nexus, que é o nosso artefact repositório, onde nós conseguimos guardar todos os artefactos que são gerados. 2015, para garantir que o código estava a ser produzido, garantir as boas práticas de software e nível também de regras de segurança, adicionamos aqui a ferramenta do SonarQube, que nos permite fazer a análise estática do código e validar as regras de prática top 25 do OWASP. Anteriormente, todos os deploys que eram feitos, os artefactos que eram produzidos, demoravam algum tempo e eram muito manuais. Então houve necessidade, em 2015, de desenvolver na casa uma framework para que os deploys pudessem ser automáticos. Eu vou falar mais à frente para explicar mais detalhes da framework. Em 2016, utilizando o Jenkins, começámos por implementar as primeiras pipelines, que vou dar um exemplo mais à frente. As pipelines permitem-nos fazer instalações noturnas, permitem-nos também dos artefactos que foram produzidos e permitem-nos também aqui, correndo a bateria de testes integrados, garantir que o código que foi desenvolvido que está ok para evoluir para o próximo ambiente. Implementámos também aqui um add-on para a framework, que é o Cibes Monitor, vou falar mais à frente no slide, nos permite monitorizar e validar todo o deploy que foi feito. 2017 é o ano em que começámos aqui a pensar mais em uniformizar as ferramentas que estávamos a usar e também em reduzir o número de ferramentas que estavam a ser usado pelas equipas de desenvolvimento, pelas várias equipas na Cibes. Então começamos aqui por segregar e passar a usar, além de várias ferramentas que estavam a usar, todas as equipas passarem a utilizar o Jira, o Confluence e o Git. Foi quando começámos a deixar de utilizar o Visual Studio ou o SourceSave ou outras ferramentas e passámos a ter todo o código no Git. Pronto, a integração que nós temos com aquelas ferramentas também permite ao developer, usando só o Git, ter ali ou usando o Jira, fazer facilmente a integração entre as várias e ter acesso rapidamente com as ligações que têm e com alguns plugins que fomos adicionando. Em 2020, adicionamos aqui mais alguns plugins e fizemos toda a integração de Jira, Git, Jenkins e Sonar, ou seja, rapidamente, através de uma task no Jira, o developer consegue criar um branch no Git, fazer o seu commit, fazer os seus testes de componentes para garantir que está ok, consegue validar no build que é feito no Jenkins e análise do Sonar, antes de fazer a evolução para o branch de develop, consegue ter toda esta informação apenas no commit. Pronto, os testes de componente, nós temos aqui disponíveis para o Oracle, Microsoft SQL, foi algo que nos adiciona no último ano. Este teste de componente permite que o developer, quando faz alterações no código, consiga fazer alguns testes antes de evoluir para um ambiente de testes, um ambiente de integração. Em 2020 foi que começamos também aqui o desenvolvimento da nova framework de deploy para conseguir suportar mais tecnologias que Cibes tem disponível e também conseguimos a emissão que falamos há pouco, nós conseguimos ter o Zero Touch Deployment até PRD. Pronto, o ano de 2021 é onde estamos agora a trabalhar na Cibes Framework 3.0, onde houve a necessidade de adicionarmos aqui uma nova ferramenta que era o SDM. Um dos principais problemas que nós tivemos e temos nos deploys está relacionado com a gestão de configurações que tem que evoluir nos vários ambientes. Esta ferramenta vem colmatar, juntamente com esta nova framework, para que nós consigamos então atingir o nosso objetivo do Zero Touch até PRD. Pronto, agora vamos aqui falar sobre algumas abordagens, algumas práticas Agile que são realizadas cá na casa, bem como todas as stages de Continuous Integration que nós oferecemos na nossa framework de DevOps.
Portanto, usando o exemplo do MBWay, uma das maiores equipas aqui na CIBS, eles optaram pela framework da Agile Less, que significa Large Scale Scrum. Pronto, eles sentiram esta necessidade porque é uma equipa muito grande e as ideias as ideias de inovação começaram a ser bastantes, e então quiseram segregar em equipas mais pequenas, em features teams. Cada time. Portanto, a lógica desta framework é que as cerimónias de sprint planning, sprint review e retrospective continuam a ser entre as equipas todas, entre os elementos todos da equipa, mas depois existem features teams, em que cada feature team tem um Scrum Master. A ideia desta segregação é uma equipa ser totalmente autónoma, sendo composta por elementos de todo tipo de elementos que visam a acelerar o desenvolvimento de uma dada feature ou de um bug, alguma coisa que tenha sido detectado. Nesse sentido, é composto pelo Scrum Master, portanto, há de ser o team leader, o developer, seja ele back-end, seja ele front-end, neste caso aqui o front-end é mobile, testers e funcionários que realizam a análise funcional. Na cerimónia de Daily Scrum, o Product Owner está presente em cada uma das cerimónias e assim consegue ter uma ideia de em que estado é que está as tarefas de cada feature team, de cada stream. Apesar disto tudo, há que ter sim consciência de haver uma coordenação entre equipas. A ideia disto é mitigar o máximo as dependências entre equipas, mas, no caso de acontecer, há que estar sempre, daí a presença do Product Owner em todas as equipas, para garantir que não existe esta dependência entre equipas. Apresentando aqui o EpiPath, desde o backlog até a produção, no caso da equipa do MBWay, existe uma equipa de primeira linha, uma equipa TA, em que recebe desde iniciativas de pessoas de fora e iniciativas de pessoas da CIBS, como são de primeira linha, problemas que são sentidos em produção, e daí filtram o que é erro de desenvolvimento ou não, e no caso de ser erro de desenvolvimento, são criadas tarefas em backlog no Jira Board da equipa do MBWay. A partir daí, na sessão de sprint planning, é escolhidas as tarefas que vão ser executadas naquele sprint, sejam elas features, erros, seja o que for. Como não disse anteriormente, toda a panóplia de plugins que nós já integramos permite ao developer, em pleno decorrer do sprint, criar um branch em todos os repositórios que deve criar. A partir daí, tirar partido da nossa framework de DevOps, neste caso Jenkins Component Tests, para realizar o build, análise sonar, component test, isto é, a instalação automática dos componentes. A partir daí, após a sua validação do developer, utilizando o feature branching, isto é, abrir pull request para os main branches, seja ele master ou developer, ou seja lá o que a equipa assim o defenda, fazer merge dos novos desenvolvimentos para os main branches. A partir daí, tirar partido de um utilitário que nós já ouvemos, que eu vou explicar no slide mais à frente, chamado Release by Tag, que é a autonomia e a flexibilidade de, em qualquer commit, seja em que branch for, gerar uma versão final para efeitos de instalação ou de entrega. A partir daí, tudo instalado, os QA testers, os tais que estavam na feature team, ficam disponíveis para testar as novas funcionalidades, e correções, e a partir daí fazer as devidas validações e disponibilizar para entrega até produção. Agora, relativamente às Continuous Integration Stages que eu falei no tópico. Portanto, aqui na CIBS sempre se defendeu que Maven seria a Build Management Tool que seria usada internamente. Com base nisso, todos os repositórios, todos os projetos usam POMs XML para a gestão de dependências e utilitários que vão ser usados na compilação, e para isso nós na nossa framework DevOps asseguramos um conjunto de stages para efeitos de Continuous Integration. São elas as 7 stages, são o termos partido do plugin de Maven Enforcer para validar que não são usadas versões não snapshot. Depois disso,
usamos o plugin Maven da OWASP, denominado Dependency Check, para validar que não são usadas dependências com vulnerabilidades. Depois, uma stage normal de compilação, desde Java 1.6 a Java 1.11, oferecemos toda essa flexibilidade. Testes unitários, testes de integração. Depois disso, análise estática usando a aplicação do SonarQube. E, por último, component tests. O que são os component tests? Os component tests são o deploy automático de todos os componentes em caso de sucesso de todas as stages anteriormente, deploy automático dos componentes num dado ambiente. Depois, agora mais recentemente, temos aqui uma inovação de começar a usar Docker. Usamos na mesma Maven como Build Management Tool e são assegurados as 5 stages, que são elas, na mesma utilização do Enforcer plugin para validar que não são usadas versões não snapshot. Garantimos na mesma o Dependency Check plugin para não usar dependências com vulnerabilidades. Depois, usamos o Adolint plugin para validar vulnerabilidades no Dockerfile, antes de proceder à compilação. Depois disso, tiramos partido do Maven plugin Fabricate para compilar, isto é, para gerar a imagem Docker, o TAR, a partir do Dockerfile. E com isso temos a receita da criação da imagem toda no Dockerfile, ficando não só disponível localmente nas máquinas de compilação, como no Nexus. E depois disso, validamos a partir do utilitário, do Docker Engine, do scan, conseguimos fazer um Docker scan para analisar a imagem versus o Dockerfile que assim originou, garantindo assim a integridade da imagem Docker que foi gerada. Como nem tudo são rosas, nós também falhamos. Portanto, neste sentido, todas as stages que nós apresentámos anteriormente, Dockerfile Validation, OWASP, Static Analysis, Integration Test, qualquer uma dessas stages que falhe, aborta imediatamente a pipeline. E, consequência disso, o developer recebe um mail de notificação com os links para o job, onde pode consultar as evidências e os motivos pelo qual esse job falhou. Neste caso aqui temos um Dockerfile Validation, isto é, o plugin Adolint detectou que um Dockerfile tinha alguma falha de segurança ou não usava as boas práticas de desenvolvimento do Dockerfile. A funcionalidade que nós falámos anteriormente do Release by Tag, após os testes componentes de cada developer, lá está a flexibilidade de gerar uma versão final a partir de qualquer commit e não estar subjugado a apenas um branch. Isto porquê? Porque o Bitbucket, por omissão, por default, permite a criação de branches release, isto é, versões finais, a partir de qualquer branch, mas não o permite a partir de qualquer commit. E nós queríamos oferecer essa flexibilidade ao developer para fazer essa sua autogestão a partir de qualquer commit e poder gerar uma versão final. Com o mínimo de interações possível. Basta aqui, neste caso, como conseguem ver na imagem azul no canto inferior direito, a partir da tag 300, foi feita a compilação, análise estática, para garantirmos que não estão sejadas versões finais com coisas que não estão verificadas, não é? Análises estáticas, e foi criado o branch release 307, que depois há de garantir as stages identificadas anteriormente, quer seja Maven normal ou Docker, de validação do estado da aplicação ou do componente. Ok, falando aqui agora um exemplo de uma pipeline de Continuous Integration que implementámos no projeto que falei há pouco. Ou seja, neste projeto tínhamos mais ou menos cerca de pelo menos 20 a 30 developers a fazerem alterações nas várias componentes que tínhamos do projeto, para ver se tínhamos cerca de 70 a 80 componentes. Então houve necessidade, não podíamos estar sempre a fazer instalações nos ambientes, houve necessidade de criarmos aqui uma pipeline noturna, onde fomos adicionando algumas features para que ela fosse mais automática e mais autónoma, nomeadamente aqui todos os bugs que eram detectados anteriormente no ambiente. Nós fazíamos a recolha desses bugs que tinham tido alteração nesses vários componentes. A pipeline foi criada no Jenkins. Tínhamos também ao longo do dia, tínhamos aqui uma ferramenta que era o Nagios, que nos permitia monitorizar a infraestrutura e as aplicações ao longo do dia, enquanto estava a ligar. Quando corríamos esta pipeline, desligamos a monitorização, para não haver alertas.
Na prática, só apenas os artefactos que eram alterados, ou seja, instalações Delta, é que eram distribuídos. Eram feitos restarts a algumas dependências que eram necessárias para garantir que o ambiente estava estável para que o deploy pudesse correr sem qualquer problema. Corre o deploy durante a noite. Após o deploy correr, são feitos alguns passos pós-deploy para garantir que o ambiente fique ok. Ligamos a monitorização para voltar a ficar ligada para conseguir validar se alguma aplicação ou fica em baixo. Para garantir que todo o processo de instalação correu bem e que os bugs assim ficaram ok, seguir com uma bateria de testes automáticos, que é o chamado smoke tests, para garantir que mais ou menos cerca de 70, 80, 90 testes, para garantir que o ambiente está ok, para que no dia seguinte a equipa de QA consiga continuar a validar o ambiente e testar as novas features. Mas isto é um pipeline que corre em vários ambientes, pode correr a pedido, mas neste caso para o processo de Continuous Integration corre todas as noites. Pronto, como falei há pouco, houve aqui duas novas features que foram desenvolvidas ao longo destes anos, que têm vindo a ser melhoradas mais ou menos desde 2015, que é a Cibs Install Framework e o Cibs Monitor, complementam-se um ao outro. O Cibs Install Framework serve para fazer o deploy dos vários projetos de sistemas distribuídos. O Cibs Monitor permite monitorizar e validar todos os logs e valida também o comportamento e o deploy se foi com sucesso ou sem sucesso, como vou mostrar a seguir. Pronto, Install Framework é algo que está assente numa máquina de deploy de Linux, é a mesma Install Framework que é usada desde desenvolvimento até produção, suporta N tecnologias, ou seja, desde tipo JBoss, WebSphere, Postilion, tem instalação de vários artefactos de base de dados, desde DB2 ao Oracle, Microsoft SQL, dentro de alguns projetos e alguns produtos específicos da IBM, como o API Connect Integration Bus. Install Framework, além de validar, também tem alguns automatismos de pré-deploy e pós-deploy, valida também os logs de execução, à procura de algumas patterns para garantir que o seu deploy terminou com sucesso ou com erro. A execução dos componentes assenta numa orquestração por projeto, ou seja, o projeto tem 10 componentes e esses componentes têm algumas dependências, e nós, a nível da framework, definimos uma orquestração para que ele possa ser feito o deploy. Alguns componentes é feito o deploy paralelo, outros são em sequência. Pronto, neste momento a framework está a instalar em AX, Windows e Linux. Esperamos ainda durante este ano que consiga aqui instalar o Framework 3, consiga o Zero Touch. Pronto, o Monitor, como falei, nós para ver a instalação, ao início eram só 3 ou 4 aplicações, era fácil na máquina de deploy ver os logs de instalação, mas ao longo dos componentes foram crescendo, e aqui o exemplo da MBWay, que já tem dezenas de componentes a nível de aplicacionais e de base de dados, houve necessidade de termos uma ferramenta para monitorizar todos os logs. Pronto, esta ferramenta assenta num browser e nós conseguimos, numa determinada hora, para um determinado projeto, para um determinado ID, conseguir aceder a todos os logs das instalações que foram feitas. O próprio monitor tem inteligência com o framework se o deploy terminou com sucesso ou com algum possível erro. Ou seja, neste caso, todos os componentes que estão a verde indica que o deploy foi feito com sucesso. O próprio framework já validou os logs a nível de procurar umas patterns de erros ou timeouts. Temos aqui um exemplo de um log que terminou azul. Neste caso é um componente de base de dados. Sendo ao log, conseguimos ver que o erro que ele teve foi que havia valores duplicados e não era possível instalar por causa da chave. Pronto. Este é um caso em que ele procura por determinadas patterns e depois temos que ir analisar para ver o log, para ver se há algum erro que pode ser derivável do ambiente ou se tem a ver com o componente. Pronto, o azul normalmente é unstable, quer dizer que devemos validar o erro. Como podemos aqui ver mais à frente, além do verde e do azul, também temos o vermelho e o cinzento. Pronto, o cinzento quer dizer que nas instalações em que nós temos cerca de, quando estamos a instalar ou a fazer redeploys de 50 a 60 componentes, por vezes não queremos estar a fazer a instalação das mesmas versões, ele detecta quando é a mesma versão, faz skip e dá a mensagem que o componente já foi instalado e fica cinzento. Quando fica vermelho, quer dizer que deu algum erro, neste caso ele deu aqui um timeout, instalar o componente, não se conseguiu ligar ao servidor. Pronto, o Monitor neste momento permite, temos mais ou menos cerca de 40 projetos, onde utilizamos esta framework e este Monitor, desde Dev até PRD, para que nos consiga agilizar e também facilitar, tanto para os developers como para os operadores. Pronto, agora vamos aqui dar início à parte do nosso POC, do nosso Proof of Concept, para usarmos Docker aqui na Cibs.
Isto deve-se a duas pontos de melhoria que foram detectadas. Primeiro, para nós, gestores de infraestrutura, nós, equipa de automação, para gerirmos a infraestrutura e gerirmos as aplicações e as soluções que damos aos developers, e também por parte dos developers para ajudar e agilizar e acelerar a integração de novos developers na casa, para não perderem tempo a ler documentação ou a fazer configurações de máquinas locais, e então com isso fornecer rapidamente infraestrutura base, portanto as imagens locais, para o developer poder simplesmente fazer clone do projeto e ter localmente todas as ferramentas necessárias para o seu desenvolvimento. Portanto, isto aqui é vocacionado apenas para os sistemas distribuídos. Neste momento a nossa infraestrutura é composta por 8 máquinas, todas elas têm o Jenkins, e nós queríamos com isto tirar partido da infraestrutura para oferecermos o máximo de utilitários em qualquer máquina e o máximo de disponibilidade de Jenkins slaves para a execução. Conforme indicam as boas práticas de Docker, devem ser garantidas pelo menos 1/3 da infraestrutura como master, e os remanescentes, portanto, os remanescentes 5 seriam todos como slaves. Para o gestor da infraestrutura, ainda estamos a decidir se vamos usar o Kubernetes, OpenShift ou o próprio Docker Swarm disponível no engine do Docker. Pronto, para a gestão para a arquitetura de imagens, aqui vamos utilizar a multi-stage build do Docker, portanto, para tirar partido, dar o máximo de herança de imagens, bem como a reutilização de layers na criação de várias imagens. Com base nisto, foram identificadas aqui 3 major layers de imagens Docker. A base de todas é o cibs-git, portanto, é uma imagem Docker onde está o OS de base, e o utilitário de Git, necessário em qualquer instalação. Depois disto, a segunda camada, temos os utilitários para efeitos de compilação, build management, seja Node, seja Python, seja Java, em que Java enquadra-se o Maven, o Ant e os próprios JDKs. Todos eles herdam a imagem do cibs-git. E, por fim, a última camada, todos os utilitários que são necessários para compilar qualquer aplicação, tipo 5, como o Nuno já falou, tipo 5 ou 6, Postilion, IBM, WebSphere, qualquer imagem pode ser utilizada em qualquer máquina de Jenkins, lá está, para compilar qualquer repositório. Para gerir a nossa infraestrutura de imagens, colocámos 2 opções na mesa, aos quais estamos neste momento a fazer testes e a tirar evidências para decidir com o qual ir avante com este projeto. As opções são as seguintes: a default do Jenkins, que é a criação de imagem, processo de compilação em todas as stages que forem necessárias. Ou, aliás, para cada stage, iniciar um novo container, fazer o que tem a fazer e depois destrói, ou continuar a realizar a mesma imagem entre stages. Ou, outra opção, e no final da compilação, destruir o container. Ou a outra opção, que é registar um slave em cada container. Quando a imagem arranca, esse slave registra-se no master e conseguimos ter uma alta... Desculpem. E com isso conseguimos ter alta disponibilidade de infraestrutura Jenkins, porque conseguimos registrar novos slaves a qualquer altura, ter partido da infraestrutura física que temos. Neste momento estamos a tirar evidências para saber qual opção tirarmos, e o resultado, tirando qualquer uma da opção, o resultado será o que mostra a imagem, que é termos uma máquina física capaz de compilar qualquer tecnologia, desculpem. Não é que não aconteça isso hoje, apenas é um processo manual de instalação de utilitários, seja qual for. Nova versão de Maven, nova versão de Git, nova versão de Típico, é um processo manual e repetido pelas 8 máquinas que temos atualmente. E com esta opção, nós, com este Proof of Concept, usando o Docker, queremos, para nós, equipa de automação e gestores da infraestrutura, podermos acelerar e agilizar esse processo, tendo partido das imagens Docker.
Do outro lado, que é o lado dos developers, o nosso interesse neste momento é a criação de imagens de locais para as tecnologias tipo 5 e 6, o WebSphere 9, o Postilion e da IBM. E, obviamente, sempre a casar com isto, a Install Framework e o Cibos Monitor, para quê? Para os developers, mesmo em ambiente local, possam instalar os seus componentes e acompanhar no Cibos Monitor o processo de instalação. Para finalizar, as conclusões que nós podemos extrair ao fim destes 5 anos de evolução de processo de DevOps é que o mais difícil neste momento nem passa pela implementação de utilitários e ferramentas, mas sim, como o grande busilis do DevOps, é people mindset. Portanto, sabermos persuadir ou convencer ou explicar às pessoas a adotarem os nossos processos, o porquê de nós fazermos estes processos e o porquê da migração deles. Como nós estamos aqui como equipa de automação em pro bono dos developers, quanto mais as utilizarem, mais críticas e comentários e pontos de melhoria podem detectar para nós, como equipa de automação, podemos oferecer novas e melhores soluções. Portanto, alterar o mindset das pessoas tem sido o mais desafiante aqui na casa, mas aparentemente já temos cerca de, como eu não disse, 40 projetos, portanto acho que temos feito um bom trabalho nesse sentido. Portanto, estes 40 projetos equivalem a um aumento de cerca de 10 vezes nos últimos 10 anos, os projetos a utilizarem os nossos processos de Continuous Integration e Continuous Delivery. Com base nisto, a integração e migração de novos projetos já está num processo automatizado, portanto já temos jobs de Jenkins que garantem a integração e a migração de novos projetos, desde a criação de portfólios Sonar, criação de projetos e repositórios no Bitbucket, a criação de boards no Gira. Portanto já temos isto automatizado para centralizar os processos primeiro e evitar processos manuais e ter a partir de automatizarmos estes processos. Com base nisto, o Code Review e o Peer Review têm sido uma das práticas crescentes na casa, portanto, tendo partido do Feature Branching, conseguimos garantir que os developers partilham o conhecimento que têm do código, também para tirar partido dos plugins que temos, não é? Porque nós hoje em dia temos plugins de integração de Bitbucket, Jenkins e Sonar, desculpem, e conseguimos, por exemplo, que o Sonar decore, isto é, comente os pull requests, caso detecte as vulnerabilidades, os issues. Portanto, ao termos partido desta framework, conseguimos garantir o código o mais clean possível. Também com o fornecimento de features como testes de componente, testes integrados, conseguimos dar o máximo de autonomia ao developer para verificar o seu código antes de partir para feature branch e antes de partir para o main branch. Portanto, o próprio developer pode fazer todas as validações necessárias, quer seja localmente, quer seja num dado ambiente. Com isto, temos por terminada a nossa sessão de apresentação da nossa framework DevOps e das nossas ferramentas. Caso tenham alguma dúvida, disponham. O Nuno Justo diz o seguinte: muito obrigado pela apresentação. Vejo que fazem scans de vulnerabilidade às vossas imagens Docker, previamente em cada deploy. Muito bem. No entanto, não ficou claro se fazem algum scan e redeploy, ou force restart, em containers que já estão a correr e têm as mesmas vulnerabilidades. Existe essa parte no processo? Isto porque podem existir containers a correr vários dias contendo vulnerabilidades que já têm fixe. Certo. Nós aqui somos fornecedores de solução. Isto é, nós fornecemos uma framework capaz de compilar, Docker Images a partir do Dockerfile. Não somos uma equipa de infraestrutura que garante que as imagens estão up and running e que os containers se desligam ou não. Nós garantimos que oferecemos uma solução que compile e depois é responsabilidade do developer saber se a imagem está e o consequente container está apto a fazer as suas funções que lhe compete ou não.
Portanto, nós apenas garantimos que compila e cria a imagem e que faz deploy da imagem para o Nexus. A partir daí é responsabilidade do developer. Seja Docker, seja qualquer outra solução. Seja um artefacto tipo, seja um artefacto IBM API Connect, seja qual for, a partir daí o developer instala num dado ambiente ou instala localmente e garante que o artefacto que foi gerado está de acordo com o que é expectável. Espero ter, Nuno Justo, se quiseres fazer algum comentário, para saber se fui ao encontro da tua dúvida ou não. O comentário que o Nuno Justo estou a ver. foi, ok, então terá de haver uma equipa de operações que mantém o que ocorre. Okay, exatamente. Portanto, essa equipa depois, nós temos uma equipa de infraestruturas cá na Cibes que, por exemplo, um developer detecta um erro de deploy numa aplicação do WAS. Não vai entrar em contato com a equipa de automação, vai entrar em contato com a equipa do suporte do WAS. Portanto, da mesma maneira que essa equipa há de entrar em contato com a infraestrutura, se eles não forem os gestores do seu Docker Swarm, claro, há de entrar em contato com a equipa de infraestruturas respectiva. Obrigado. Duarte, tens uma questão? Por favor, podes retirar o... Sim, era uma curiosidade de saber quanto tempo demora... de saber quanto tempo demora desde que um developer faz um commit de uma alteração até essa alteração chegar à produção. Quanto tempo vai? Essa alteração vai depender ou da criticidade dela ou também do projeto em questão. Mas por vezes pode ser uma alteração, pode ser rápida e pode ser em menos de 1 hora, menos de 2 horas, essa alteração pode chegar à produção. Depende depois da análise que a equipa que suporta o ambiente faça, tendo em conta a indisponibilidade do sistema ou o impacto. Por vezes em algumas aplicações, alguns deploys só podem ser feitos durante a noite. Pronto, ainda assim a alteração seja mesmo crítica e necessária e terá que ir à ZAP. Isso vai depender dos vários ciclos em que for, se é uma alteração de emergência, se é uma corretiva ou se é uma nova feature. Portanto, temos desde 2 horas até pode demorar cerca de 2, 3 semanas. E vai depender do projeto também. E outra coisa que vocês tinham falado é que existem, pronto, quando começa uma feature branching, não é? A primeira pergunta é, os feature branching são coisas que demoram dias? Depende, se é uma alteração, ou seja, se for um desenvolvimento que está a correr ao lado, só entrar em produção daqui a 1 ou 2 meses, o feature branch é algo que pode demorar ali algumas horas ou 1 dia ou 2. Mas normalmente os features acredito que seja algo que é só o tel developer para terminar o desenvolvimento, depois se passar na parte da compilação e no sonar, há de abrir o pull request para que seja feito o merge com o branch develop para que fique disponível para a próxima evolução, para ser instalado na pipeline noturna. Uhum. Mas, mas a pergunta principal era sobre, acho que vocês falaram que quando começava uma feature branch existia uma criação automática de vários branches em vários repositórios, correto? Sim, eu posso voltar para esse... Ok, então existem vários branches, existe a criação de vários branches em vários componentes. E depois vocês disseram que são corridos os testes contra os componentes criados dentro desses branches. A minha pergunta é como é que vocês conseguem coordenar que que os componentes que estão neste momento em produção são aqueles contra os quais vocês correram os testes em determinado ponto do tempo e que fizeram as vossas validações. Ou seja, se são diferentes componentes, eles são deployed em diferentes pontos do tempo. Como é que coordenam que o que está em produção é exatamente aquilo que uma versão casa com a outra? Pronto. A questão dos N branches é o porquê. Porque, primeiro, uma tarefa isto é da minha experiência de MBA, por exemplo, da tarefa de uma dada tarefa que está em backlog, pode originar N alterações, desde base de dados, front-end, back-end, e, portanto, quando eu disse N branches, é o quê? É, a partir de uma tarefa, eu posso ter que criar um novo branch no repositório de base de dados. Posso ter que criar um novo branch no repositório de front-end, no back-end, etc. A partir daí,
eu instalo localmente ou num dado ambiente a minha versão, essa versão que eu estou a gerar. Desculpa, eu instalo, sim, está certo, a minha versão que eu estou a instalar, tirando partido do Jenkins Component Test, isto é, compilação, sonar análises e component test, isto é, deploy automático num dado ambiente. E faço as minhas validações face às aceitações que estão na tarefa, faço as minhas validações e constato que está ok. A partir daí, tirando partido do feature branching, vou abrir um pull request do meu branch em cada um dos repositórios, em que cada repositório tem uma tecnologia ou tipologia de artefacto, base de dados, front-end e back-end, para o main branch, seja ele develop ou master, seja o que for. A partir daí, tem o release by tag. O release by tag vai-me gerar uma versão única. Portanto, eu vou ter a versão 1.0.0... Mas dentro de cada repositório. Exatamente. A partir daí, eu sei que tenho que entregar o componente 1.0.0 do base de dados, 1.2.1 do back-end e 1.2.0 de front-end. A partir do ponto que eu tenho releases finais, são inesmagáveis no Sonar. Portanto, não é possível fazer redeploy de versões finais. A partir daí, sei que aquelas versões que foram geradas são únicas. Sim, então, mas imagina, se são 3 componentes, tu fizeste deploy de 2 e o do terceiro falhou. Certo. Continuas. Os fazes outros novos. Fazes novos desenvolvimentos até que o processo de compilação e teste e validação desse mesmo componente continue. Portanto, tu, apesar de criares um branch, podes criar N versões. Daí o release by tag por commit. E os testes estão associados a que repositório? São testes independentes por cada repositório, ou são testados isoladamente? Ou depois existe uma bateria de testes que testa aqueles componentes todos em conjunto? Os dois. Tu tanto podes ter testes de unitários de integração e de componente para aquele componente e depois podes vir aos tais smoke tests, isto é, a bateria noturna, para validar para fazer toda essa validação de testes de integração, de testes end-to-end. Eu devo dizer, a minha dúvida é que para mim é muito difícil coordenar, quando os testes não estão juntos à aplicação, para mim é mais difícil coordenar, fazer essa coordenação entre a versão que tenho nos testes e a versão que tenho no código da aplicação. Ou seja, qual é que eu faço commit primeiro, se é dos testes, se é a do código da aplicação. Certo, se eu fizer primeiro dos testes, depois a aplicação não está up-to-date, e se eu fizer a primeira aplicação primeiro, os testes não estão up-to-date, então ele vai falhar o deployment da aplicação. Mas aí estás a pensar numa perspectiva dos smoke tests. Isto é, da bateria de testes vai correr à noite, eu não sei se o que está deployed está a casar com um ou não. E isso é um risco o risco não. É uma garantia que os developers têm que fazer. Isto é, se evolui uma dada versão, tem que garantir que os respectivos testes também evoluem. Isso na ótica dos smoke tests. Na ótica dos testes de integração e testes unitários, está no próprio componente ou no próprio repositório do qual tu vais testar e gerar a versão release, está os próprios testes. Portanto, aí sabes que tanto não funciona no ambiente de 10 como não funciona local. Porquê? Porque não desenvolveste os testes ao sabor dos teus desenvolvimentos. Era sobre os smoke tests. Ok. Pronto, os smoke tests, sim, é a responsabilidade do developer garantir que os smoke tests casam com os novos desenvolvimentos ou correções que foram feitos, sim. Ou seja, além de haver uma bateria de regressão que vai sendo atualizada de acordo com o que está em produção, complementar aqui os smoke tests, vai sendo sempre atualizada, que é para garantir que, primeiro, sempre que é feito um novo desenvolvimento, que passa naquela bateria de regressão e depois, no fim, que também a bateria é sempre enriquecida com os novos casos de teste, das novas features, para garantir que não é necessário estar a fazer testes manuais com os novos desenvolvimentos. Assim conseguimos garantir que o que está em produção está ok. Pronto, não sei se verificaste há pouco, nós com o Monitor e com o Install Framework, nós conseguimos saber todas as versões que temos instaladas no ambiente de produção dos vários componentes. Ok. Tinha outra pergunta. Tu falaste que existiam alturas em que havia skip de alguns steps no pipeline, caso fosse mais urgente, certo? Acho que foi logo no início, num dos primeiros slides.
Eu queria perguntar quais é que são os passos que fazem skip. Acho que era esse slide aí, sim. Ok, estás a falar relativamente ao mainframe? No que falei inicialmente? Acho que sim, acho que Em 3 sim. ciclos? Sim, na prática ali, ou seja, se detectas uma alteração crítica em produção que está a ter impacto no serviço, é necessário fazer correção imediata em 10 desenvolvimento, mas depois rapidamente ela pode evoluir para a produção mais rápido sem passar pelos ambientes de 10, TST ou de QLY. Pronto, e conseguimos fazer bypass ali àqueles ambientes. Ou seja, depende da criticidade do que está a evoluir, pode ser necessário fazer skip. Pronto, existe o ciclo de emergência mesmo para esta situação. Pronto, isto existe tanto para o mainframe como para os sistemas distribuídos. Ok, era só para perceber qual é que era o risco que estava associado a isso. Tá bem. Ok, obrigado. Okay, mas pode ter que passar também, ou seja, este ciclo de emergência, apesar de não passar ali porque QLY ou não, existem equipas de certificação que existem certificações externas que por vezes estas alterações de emergência podem ter que ser certificadas e passar por essas equipas em SER ou em SPP antes de evoluir para a produção. Ou seja, depende da criticidade aqui do caso. Ok. São casos muito pontuais e com muito excepcionais ao longo do ano. Ok. Não invalida que não sejam respeitadas todas as stages de continuous integration que falámos anteriormente. Portanto, por mais urgente que seja o deploy, tem que ser sempre dado uma versão final. E para isso tem que ser garantida que não são usadas as versões snapshot, o dependency check do OWASP passa, correta compilação, static analysis, etc. Portanto, isto tem que ser sempre garantido. Não há cá exceções e urgências neste ponto. Obrigado. Tenho aqui uma pergunta aqui para não sei qual dos Nunos, mas qual é que foi o que é que acham que foi o vosso maior desafio? Qual será o vosso maior desafio a nível da cultura? Falaram que esse tinha sido o maior obstáculo. Qual é que será o próximo maior desafio que vocês vão ter? Do meu lado, na minha opinião, o maior desafio que nós vamos ter nos próximos tempos é, se tendo em conta CIPs, pronto, em aplicações e serviços, que precisamos de ter alta disponibilidade 24/7, ou seja, são sistemas bastante críticos, não podemos fazer intervenções a qualquer hora, nem podemos fazer vários deploys, mas o maior desafio será reduzirmos o tempo e o número de vezes que é feito as instalações em produção e conseguimos que para alguns produtos que existam ao pipeline que consiga fazer rapidamente a entrega desde desenvolvimento até produção. Isto é um dos desafios que temos. Daí a seguir ao Zero Touch Deployment, que esperamos que seja um desafio que consigamos ainda durante este ano atingir, mas a seguir acho que é tentarmos garantir que o software chegue mais rápido ainda à produção, apesar de ter que passar por todos os processos que a CIF tem implementado, mas para já este é um dos grandes desafios que nós temos, portanto, na minha opinião e também como equipa, será mudar um pouco isto. E nesse sentido, aproveitando só essa dica, implementar outras estratégias de release como A/B testing ao canário, não faria sentido. Terem dupla instalação do software e aos poucos transitar os clientes para a nova versão do software. Seria uma possibilidade de ter essa aceleração. Sim, na minha opinião, no que eu conheço aqui, acho que se calhar, ou seja, neste momento os deploys em termos de CIBs e o que fazemos de projetos, funciona muito ao projeto, o que adiciona mais complexidade ao que temos. Acho que se calhar se optarmos por microserviços ou a instalação de evolução de componentes mais pequenos, se calhar aí a estratégia de release ou de evolução, se calhar pode ser mais ágil e mais rápida até a produção. Portanto, é uma questão também de analisarmos aí outras possibilidades, mas acho que esse é um dos temas mais complexos que nós temos, é a evolução ser ao projeto. Isso tende a demorar mais tempo e tornar mais complexa a evolução. Ok, obrigado. Thank you a lot. It was a pleasure again.